Estamos vivendo dias de crise, dias de incerteza, dias maus, dias em que não sabemos exatamente como e quando vão terminar. E o grande desafio talvez neste momento seja entender como resistir a essa crise, como passar por ela e permanecer de pé depois que esse dia mal terminar. Porque de nada adianta também usar todos os recursos que eu tenho para vencer a crise e quando chegar os bons dias eu não ter forças para continuar e para viver esses bons dias. E eu trago boas notícias para você nesse vídeo. A Bíblia, dentre tantos ensinamentos, nos deixou algumas instruções e algumas ferramentas que nos auxiliam para atravessar e resistir aos dias maus e permanecer de pé depois. Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E Paulo utiliza aqui de uma figura de linguagem muito criativa e didática para apresentar 6 elementos que são fundamentais na nossa vida, especialmente nos momentos difíceis, e ele os compara a uma armadura, exatamente uma armadura de guerra. E o primeiro elemento dessa armadura é o cinto da verdade. O cinto ele tem a função de proteger, de dar segurança, seja num carro, seja o cinto que você usa na sua calça, seja numa armadura, o cinto ele tem a função de dar segurança. Se o cinto não estiver devidamente colocado, todas as outras partes da armadura podem ser comprometidas. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Paulo fala sobre o cinto da verdade, nada mais é do que nós estarmos firmados em Jesus. Se nós não estivermos firmados na verdade que é Jesus, todo o restante ele pode ser comprometido. Num tempo de incertezas, de relativismo, nada mais seguro para nós do que estarmos firmados em Jesus, que é a verdade absoluta. Em Jesus, que é a nossa verdade. O segundo item dessa armadura é a couraça da justiça. A Bíblia diz que a justiça de Deus ela não procede de esforço humano. Ao contrário, ela procede única e exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz. Nele e através dele, nós somos declarados inculpáveis e justos diante de Deus. A couraça ela tem a função de blindar os órgãos vitais de qualquer perfuração. Da mesma forma, a justiça de Deus, ela blinda a nossa vida de qualquer acusação, temor ou incertezas. Ele é a nossa justiça. O terceiro item dessa armadura, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E estar engajado nessa causa de propagar o Evangelho de Jesus é ter a certeza de proteção em nossos dias. Por diversas passagens e momentos, a Bíblia nos diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, nos dedicamos ao seu reino, buscamos o seu reino, Ele cuida de nós. Portanto, o terceiro elemento dessa armadura é engajar-se nessa missão de propagar o Evangelho de Jesus a toda criatura. O quarto item dessa armadura é muito especial, o escudo da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então a fé não é apenas um pensamento positivo, mas é uma certeza das coisas que se esperam. E uma mentalidade de fé, ela é imprescindível para nós vivermos esses dias difíceis e qualquer situação difícil que a nossa vida possa apresentar. Uma mentalidade de fé, ela é essencial para fazer o que a Bíblia diz, blindar a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente de dardos inflamados. Num cenário de guerra, um dardo inflamado, ele é poderoso para incendiar todo o território adversário. E na nossa vida, muitas vezes, pensamentos negativos, quando nós damos espaços a esses dardos inflamados, que nada mais são do que pensamentos maus, muitas vezes nós podemos permitir que todo o nosso coração seja invadido por angústia, por preocupação, por desânimo, por conta de pequenos dardos que foram lançados e encontraram lugar. Por isso, a Bíblia diz que o escudo da fé, ele nos blinda e nos protege de dardos inflamados. Ele guarda o nosso coração na convicção de que Deus é quem cuida de nós, de que Deus está nos protegendo. O quinto item dessa armadura é o capacete da salvação. E o capacete ele serve para guardar a parte mais importante do corpo, que é o nosso cérebro. De nada adianta eu ter todos os órgãos funcionando se o meu cérebro não estiver funcionando. Da mesma forma, a salvação ela é este capacete
que me garante a vida eterna. De nada adianta eu ter tudo na vida se eu não tiver a certeza da minha salvação, de que os meus dias pertencem ao Senhor Jesus. Portanto, se você ainda não vestiu o capacete da salvação, este é um bom momento para você abrir o seu coração para Jesus e permitir que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. E o sexto e último item dessa armadura tão especial para vencer os dias difíceis é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Jesus venceu momentos difíceis da sua vida apenas declarando a palavra de Deus sobre as situações e sobre os momentos que ele estava enfrentando. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Jesus sobre os momentos difíceis. Enquanto o mundo sopra angústia, sopra preocupação, sopra incerteza, nós precisamos declarar as verdades absolutas da palavra de Deus, aquilo que não muda, os princípios imutáveis da palavra e da natureza de Jesus. Nós precisamos buscar em Deus a sua palavra e o que Ele tem a declarar sobre esses dias que nós estamos vivendo. Eu te desafio a declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre as suas emoções. E não dê crédito a palavras negativas, mas proclame a palavra de Deus e veja essa palavra, a palavra de vida, se materializando na sua casa e na sua família. Dias difíceis não são para se lamentar. Dias difíceis são para nós nos posicionarmos com esses elementos que vimos aqui. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Este é o momento de nós estarmos devidamente posicionados para enfrentar o dia mau e, após tudo isso, como a Bíblia diz em Efésios 6,13, permanecer inabalável. O desejo do meu coração é que você que está assistindo esse vídeo possa atravessar este e todo e qualquer momento difícil que você passar na sua vida e permanecer inabalável, que nada abale a tua fé, que nada abale a verdade de Jesus no seu coração, em nome de Jesus. Permaneça inabalável.